Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre funções, na aula de hoje nós começaremos a falar sobre um tipo particular de função muito importante para a matemática, que é a função afim. Você fala que uma determinada função, que você conhece a sua lei, é uma função afim, quando a lei que define essa função é uma lei desse tipo, ó, f de x igual a ax mais b, onde esse a, o número que multiplica o x, lembrando, ó, quando eu escrevo f de x igual a ax mais b, quando eu escrevo f de x, eu estou deixando bem claro que a única variável que eu tenho é o x. Então você tem que imaginar nesse comecinho que o a e o b são dois números. Imagina um número aqui, imagina um número aqui. Toda função com essa regra, onde a e b são números, é chamada função afim. E esse número a tem mais uma restrição, ele nunca pode ser igual a zero, ou seja, ele deve ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, essa parte vai sumir, vai sobrar só o b, e aí se tiver só o b, você tem ali uma função constante. Pergunta, o b pode ser zero? O b pode, sem problema nenhum, é só o a que não pode. Um outro jeito que eu resolvi me referir à função afim foi chamar ela de y igual a x mais b. A gente não vai usar isso na aula de hoje ainda, mas eu já estou preparando porque daqui a pouco nós falaremos de gráfico e eu já estou lembrando vocês há algumas aulas que, quando a gente for mexer com gráfico, essa variável x vai ser o que vai controlar o eixo horizontal e a parte de cá, que é o f de x, pode ser interpretada como y, só para você lembrar dos eixos x e y, para deixar claro que ela controla o eixo vertical. Alguns exemplos de funções, ó. F de x igual a 2x mais 3. Isso é uma função afim? Sem dúvida nenhuma. Quanto vale o a e quanto vale o b dela? O a é 2 e o b é 3. Aqui, ó, sem problemas. Outro exemplo. Y igual a menos 4x mais 1. Isso é uma função afim? Mais uma vez é. O a vale menos 4 e o b vale 1. Tudo bem. O a e o b são números reais. Não falei nada sobre eles, então considere reais. Só que o a não pode ser zero. Olha o que eu tenho nesse exemplo aqui, ó. G de x igual a 5x mais 0. Esquece essa parte um pouquinho. Ó. Por que eu escrevi 5x mais 0? Só para deixar bem claro para vocês que eu escolhi o a sendo 5 e o b sendo 0. Mas na prática ninguém escreve quando um deles é 0. Então se você for ver uma função dessa num enunciado, ela vai estar escrita assim, ó. G de x igual a 5x. Você que tem que entender o lado de cá. Isso é uma função afim? É. Onde o a vale 5 e o b vale 0. Já o último exemplo, que eu chamei de h de x, vocês notaram isso, né? A primeira função eu chamei de f, a segunda de y, a terceira de g, a outra de h, só para não confundir os nomes, tá? Mas isso tanto faz. 0x menos 4. Ninguém vai escrever desse jeito para você, mas é só para você entender que se algum dia você encontrar essa função aqui, ó, h de x igual a menos 4, ela tem um a, pensando nesse formato, só que esse a é 0. Se esse a for 0, a minha função é afim? Não, porque o a sendo 0, a função fica só menos 4, ela é uma função constante. Não vale porque eu quero estudar aqui hoje. É uma função, mas não é uma função afim, que é o foco do meu estudo aqui hoje. Uma outra análise que a gente vai fazer sobre a função afim, já que a gente está falando tanto do a, é o que esse a controla. E vocês vão perceber que o a controla a monotonicidade da função. Essa palavra esquisita quer dizer, na verdade, simplesmente que ele controla se a minha função cresce ou decresce. Para a gente analisar isso, vejam que do lado de lá eu coloquei duas tabelas. Uma que eu vou preencher com x e f de x, usando a primeira função, ó, f de x. E a outra que eu chamei de x e y, para deixar claro que eu vou usar a segunda função, só para a gente ver o que vai acontecer. Como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou fazer o seguinte, aqui na minha função eu não defini domínio nem contradomínio. Então o domínio são os reais e o contradomínio são os reais. Eu vou escolher alguns números reais para pôr aqui. E assim que eu colocar um número real aqui, eu descubro esse resultado. Qual número real eu vou colocar? Aí vai de você ser esperto e colocar números que facilitem a sua conta. Eu vou escolher colocar, ó, menos 1, 0, 1 e 2. E eu quero ver o que vai acontecer com a função. Vejam só. Se o x for menos 1, lembra, isso é uma variável, eu posso trocar ela pelo que eu quiser. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2 com mais 3 dá 1. Então esse resultado daria 1. Se o x for 0, essa parte vai zerar, 2 vezes 0 dá 0, mais 3, 3. Se o x for 1, isso aqui vai dar 2 mais 3, 5, já eu coloco. E se o x for 2, aqui vai dar 4 mais 3, 7. Então os dois últimos resultados foram 5 e 7. O que a gente não provou, mas consegue perceber aqui claramente? Ó, que nessa função, à medida que eu fui aumentando os valores de x, o que aconteceu com os valores de y? Aumentaram também. Todas as vezes que uma função, ao aumentar o valor de x,
o valor de y, ou seja, o resultado também aumenta, essa função é classificada como uma função crescente. E se for uma função em que aumentar o valor de x, o valor de y com certeza aumenta, você pode chamar a função de estritamente crescente, que nós falaremos num outro momento. Vamos trabalhar agora só com crescente e decrescente. Crescente, por enquanto, para a gente vai ser a que cresce, e decrescente, obviamente, vai ser a que decresce, apesar da definição formal ser um pouco diferente disso. Então, o que controlou para mim e fez essa função ser crescente? Obviamente foi o a, porque vejam só que na função f de x, o 3 é constante, ele nunca muda. A única coisa que muda é essa primeira parte aqui, que é o x multiplicado por 2. Como esse 2 é positivo, você concorda comigo então que quanto maior for o x, maior ainda vai ser o 2x, ou seja, quanto maior o x, maior vai ser o 2x, maior vai ser o resultado da função. Por isso que toda vez que o a for positivo, ou seja, que o a for maior do que zero, a minha função vai ser uma função crescente. Todas as vezes. É ele quem controla. Já veja agora o que acontece, então, no segundo exemplo, que eu chamei de função y, quando o a era negativo. A minha função não vai ser crescente mais, ó. Vou pegar mais 4 valores de x. Agora vai ser menos 2, menos 1, 1 e 2. Pulei o zero. Foram arbitrários mesmo. Se o x for menos 2, menos 4 vezes menos 2 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Se o x for menos 1, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Se o x for 1, menos 4 mais 1 dá menos 3. E se o x for 2, menos 8 mais 1 dá menos 7. Olha só o que aconteceu. À medida que eu fui subindo, aumentando os valores de x, eles estão crescendo. Olha o valor de y. Começou no 9, caiu, foi parar no menos 7. Essa claramente é uma função decrescente. E quem controlou isso foi esse cara aqui, ó. Quanto maior for o valor de x aqui agora, eu vou multiplicar ele por um número negativo. Ou seja, você joga ele para o lado negativo, você diminui ele. Então, quanto maior for o x, menor fica esse resultado aqui. Como 1 é constante, ele não muda, né? Se minha função está crescendo ou decrescendo. Então, todas as vezes que eu tiver uma função afim e o meu a for menor do que zero, a minha função vai ser decrescente. Tá? Num primeiro momento, é para isso que o a serve. Ele controla para mim a monotonicidade da minha função. Se ela é crescente ou se ela é decrescente. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Tchau, muito obrigado e até a próxima.